Essa e colocar aqui também para apresentar. Deixa eu achar aqui. Como é que vocês ficaram desde a última quinzena? Estão conseguindo. Cadê? Aqui. Estão conseguindo aplicar os conceitos que a gente tem falado aqui? Vamos lá. Ó, seguinte, eu vou precisar recapitular os 3Ds de novo, para que a gente possa seguir aqui em frente, né? Aqui com os nossos encontros, né? Hoje nós vamos falar sobre as pedras que não nos pertencem. E a tarefa de hoje ela é bem interessante para que a gente possa disseminar algumas coisas sobre inteligência emocional que eu sei que fazem muita diferença, né, no longo prazo para a gente e que de fato acabam sendo bastante, como é que eu posso dizer assim, coisas que são bastante recorrentes na nossa vida e que a gente tem muita dificuldade de lidar. Inclusive, esse final de semana eu fui numa palestra de um neuropsicólogo PhD, o Dr. Leandro. Foi muito interessante e algumas das coisas que eu vou falar aqui também vieram, né, assim, de certa forma dele, para complementar, então, esse nosso encontro, tá bom? Então, como sempre, vamos fazer a nossa oração, né, da mulher de alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papai, eis-me aqui, miserável, falha, pequena e com um coração que ainda não sabe amar. Eu não tenho sabedoria para entender os seus desígnios, tampouco para discernir o que é melhor para mim. Peço a vós que sustente a minha alma com o seu amor, que dilate o meu coração endurecido e que me ensine a amar como vós. Peço humildade para ganhar clareza, verdade para crescer a minha autoestima, prudência para viver com liberdade, sabedoria para ter maturidade e fortaleza para construir autodomínio. Peço também que jamais me permita me esquecer de ti e que me ajude a ser uma mulher segundo o seu coração, colocando a ti no meu centro. Eu te amo e te entrego a minha vida em tuas mãos. Amém. Então vamos lá. Revisão de hoje, né? Você tem conseguido observar os 3Ds na sua vida? A distração, o desânimo e a dúvida? Vou contar uma breve história aqui para vocês entenderem que funciona do lado daí e do lado de cá também, tá? Então, semana passada, para quem não viu no meu Instagram, tomei um golpe aí, né? Paguei por um serviço que não vai ser prestado. A pessoa simplesmente falou que é por isso mesmo, ficou por isso mesmo e não me responde mais no WhatsApp, enfim. Já tá com um advogado, etc. Gente, eu confesso que no dia eu fiquei num desânimo. E, obviamente, eu acho que o desânimo, ele aumenta, né? Ele alimenta a distração e a dúvida. Nesse dia, eu fiquei muito mais propensa a ficar pegando o celular, a ficar me irritando com outras coisas, a ficar duvidando do meu valor. Eu fiquei pensando, ai, gente, será que Deus quer isso mesmo de mim? Será que Deus quer esse caminho? Porque não é possível, as coisas não dão certo. Comecei, então, a ter os 3Ds. Me desanimei, não estava querendo trabalhar naquele dia, não estava querendo tocar meus projetos, eu não estava querendo fazer nada. Comecei a me distrair demais, então estava mais nas redes sociais, estava, tipo, ai, querendo vontade de dormir. E também na dúvida, né? Duvidando se aquele era o caminho, se Deus queria isso mesmo de mim, se Ele não queria que eu largasse tudo e ficasse só com a minha família, enfim. E aí, nesse dia, eu fui rezar o rosário, né? O terço, na verdade, antes de dormir. E eu percebi que eu tinha caído nos 3Ds, na armadilha. Na armadilha, eu caí igual um pato. Por quê? Porque a circunstância, ela veio. E, obviamente, ela nos desafia, né? Então, assim, as circunstâncias se apresentam a mim naquele momento, e se eu não tivesse orante e vigilante, eu teria deixado aquilo derrubar minha semana. Então, eu dormi e já naquela noite, eu dormi bem, e naquela noite eu consegui já ir colocando umas ideias na minha cabeça, né, destruindo um pouco os 3Ds da destruição. Tanto a distração, coloquei um plano para poder melhorar a minha qualidade do meu tempo, inclusive hoje eu estava fazendo isso, resolvendo isso. Melhorei meu desânimo, comecei esse projeto, nós já estamos com 70 mulheres no grupo e eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava que, né, assim, 2 dias de divulgação eu conseguiria essa quantidade de pessoas, eu fiquei muito surpresa na hora que eu abri o grupo agora, falei, meu Deus, como assim, 70 pessoas? E as dúvidas, obviamente, elas foram se dissipando, né, porque eu sei do meu trabalho, eu sei do meu valor. Então, veja, todas as vezes que a gente se perceber caindo nesses 3Ds, é importante a gente se questionar, né? Será que esses 3Ds aqui, eles estão sendo reais ou é só um contexto desafiador que se apresenta a mim, né? E aí eu queria fazer uma analogia para vocês, né, que tem dentro do livro lá, na sequência do livro, que é Rumo ao Cume. Se você fosse subir o Everest, o que você faria questão de levar na sua bagagem? A gente muitas vezes segue a vida sem perceber
quanto peso a gente carrega. Pesos emocionais, pesos de crenças, pesos de recursos que a gente acha que vai precisar e não necessariamente a gente vai, peso de relações que já não fazem mais sentido. E esses pesos, eles funcionam como pedras, né? Se você fosse subir o Everest, eu duvido que se você fosse subir o Everest, você carregaria na mala peso desnecessário. Eu teve uma época, há pouco tempo atrás, que eu fiquei obcecada. Eu tenho esses momentos, tá, gente? Hiperfoco. Eu fiquei hiperfoco em montanhismo e eu assisti vários documentários sobre montanhismo. E eu fiquei, tipo, frenética assistindo, porque eu ficava achando muito, muito interessante. E uma das coisas que eu percebi é que eles são muito criteriosos no que eles levam na bagagem deles, né? Afinal de contas, tem muitas coisas que de fato eles vão precisar, ou que eles podem precisar. Então, por exemplo, antibiótico eles precisam levar, obviamente, né, roupas de frio, extra, água, comida. É, coisas, por exemplo, para equipamento, né, para tirar foto, equipamento de montanhismo mesmo e tal. Mas tem coisas que eles têm que deixar embaixo, né? Eles têm que deixar nos acampamentos. Por quê? Porque são pesos desnecessários. E é assim na nossa vida também. Né? Se eu tô seguindo, e rumo ao cume aqui, que eu quero dizer, rumo ao céu, nós vamos precisar avaliar o que nós estamos levando na nossa bagagem. E a gente vai começar isso aqui pensando no nosso emocional, tá? Então, tem três tipos de pedras que a gente carrega aqui, né? Das expectativas alheias, da culpa por não dar conta das coisas e do desejo de aprovação. Essas três coisas aqui, e aí eu vou até acrescentar aqui, na verdade, porque são quatro, tem as preocupações que a gente vai falar no final. E existem as preocupações, ou seja, são ocupações desnecessárias, coisas que nós estamos com elas, alimentamos aquilo diariamente, e não necessariamente vai nos fazer seguir em frente, né, leves. Eu não falei sobre isso aqui ainda, mas eu tenho um método que chama método calma. Qual que é todo o objetivo do método calma? Porque esse método ele foi criado por mim, para mim, em primeiro lugar. Porque eu percebi que eu precisava dessa calma, de uma certa leveza para viver a vida, para viver as situações cotidianas, para viver a vida acontecendo, porque tem coisas que são só a vida acontecendo. Então a gente precisa identificar essas pedras que a gente carrega. Quais são as preocupações que hoje me afetam e que pesam o meu cotidiano, que pesam o meu emocional? Quais são as expectativas alheias que eu ainda teimo em tentar corresponder, mas que elas não fazem parte de quem eu sou mais, ou que não fazem parte da vida que eu desejo construir, ou que as expectativas dos outros me sufocam e me fazem ser uma pessoa que eu detesto ser. Isso aconteceu comigo por muitos anos, né? O motivo, inclusive, de eu estar aqui é por causa disso aí, né? Eu, por muitos anos, vivi uma vida que não era minha, que era uma expectativa de uma outra pessoa. Depois também, nós, né, que temos múltiplos papéis, a culpa por não dar conta de tudo. Será que eu preciso dar conta de tudo? Né? Qual é esse tudo? Na palestra, o Dr. Leandro falou sobre ordem na vida, né, de prioridade. A gente pode até fazer uma aula sobre isso, acho muito interessante. É uma virtude que eu tenho tentado trabalhar bastante em mim. Ordem, prioridade na vida. Pensar aqui, então, qual é a hierarquia de valores? O que que eu coloco em primeiro lugar? Eu preciso dar conta de quê primeiro? Primeiro eu preciso dar conta de mim, do meu marido, das minhas filhas. Depois é a casa, depois são as outras coisas, né? Então, culpa por não dar conta, mas por não dar conta do quê? E o desejo pela aprovação, de ser aplaudido pelos outros, né? Que tá ancorado na autoestima, que é um dos pilares do método Calma. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, a gente pode falar num outro momento, tá? Então, a pergunta corajosa que eu quero fazer para você é: você sabe o que tem que acontecer para você se sentir amada, realizada, bem-sucedida, suficiente? Porque muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? Eu não me sinto amada, mas eu também não sei o que tem que acontecer para eu me sentir amada. Eu não me sinto realizada, mas também não gastei 2 centavos do meu tempo para poder entender o que precisa acontecer para eu me sentir realizada. Quero ser bem-sucedida, mas o que é bem-sucedida para mim? O que é ser bem-sucedido? O que tem que acontecer para que esse sentimento seja real para mim? Insuficiente. Nossa, Pri, eu me sinto tão insuficiente, tão impotente. Beleza, mas então o que precisa acontecer para você se sentir suficiente? Porque muitas vezes, e aí aqui eu tenho certeza disso, porque todas as mulheres que eu atendo individualmente, elas sempre têm alguma questão aqui que é: eu tenho uma regra específica demais, que eu nunca me dei conta dela, e que eu me conto a história de que eu preciso atingir aquilo, senão eu não me sinto o suficiente. Então eu passo o resto da minha vida me sentindo insuficiente, ou não amada, ou não realizada, ou não sucedida, porque eu tenho ali uma regra que me faz carregar um peso desnecessário. Então eu tô sempre me sentindo devendo nesses quesitos. E isso aqui é muito importante que a gente tenha clareza, tá? Então a verdade dolorosa é que, como uma melodia oposta à fé,
Essa canção de lamentações surge naqueles momentos em que Deus não age do modo como eu queria, nem me ama da maneira como eu gostaria de ser amada. E como eu disse, muitas vezes eu nem tenho clareza da maneira como eu gostaria de ser amada. Então, tudo que me é apresentado não é suficiente. Eu não me sinto amada porque eu não sei como eu gostaria de ser amada. E quantas vezes eu questiono a Deus por isso, né? Eu começo a me lamentar, achar que a minha vida não tem sentido, achar que a minha vida não tem graça, achar que eu nunca vou ser suficiente, que eu nunca vou ser amada, que eu nunca vou ser realizada. Mas, de novo, eu não gastei 2 centavos do meu tempo ganhando clareza sobre isso. Eu não gastei um dia para planejar a vida que eu desejo ter, a mulher de alma que eu desejo ser. Então eu posso reclamar do quê? Da escuridão que eu mesma estou causando, né? Das luzes que eu mesma apaguei e não quero ir lá acender? Pouco complicado, né? Porque isso aqui é uma verdade que é dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora. Porque é aqui que eu consigo começar a conceber uma vida que tem não um fundo de lamentação, mas um fundo de construção. Eu tô ali crescendo, caminhando, escolhendo, decidindo com base na clareza que eu tenho, tá? E essas coisas, se eu não tenho essa clareza, eu tendo a dar curto-circuito emocional. Eu começo a me sentir ansiosa, perdida, vazia, confusa. E aí, a gente precisa ter essa clareza. Quais são os pesos que tendem a acelerar ou provocar esses curtos? Será que é o peso que eu coloco em mim mesmo, da cobrança que eu tenho com relação, né, às coisas que eu devo fazer? Será que é o peso que eu coloquei que eu tenho que dar conta de tudo? Será que é o peso que eu coloquei que para eu me sentir amada, eu tenho uma regra muito específica que o meu marido tem que fazer e eu tô o tempo todo me sentindo não amada por ele, me sentindo vazia, insuficiente, não validada, simplesmente porque tem uma regrinha, uma coisa que eu queria muito que ele fizesse, mas eu nunca contei para ele que eu gostaria que ele fizesse. E aí ele não faz? Será que eu não me sinto realizada porque eu coloquei tanta coisa, tanta regra para eu poder atingir a realização que fica impossível de atingir? Então, quais são os pesos que eu estou carregando que estão acelerando esses curtos circuitos, né? E aí, porque se eu não tenho essa clareza, então eu volto lá no 3D, né? Vai me fazer começar a sentir uma dúvida. E é uma dúvida que ela cresce devagarinho. Ela é traiçoeira e perigosa. Ela acontece quando o nosso desejo não se realiza, quando as nossas necessidades são ignoradas. E veja, muito importante aqui, as nossas necessidades, elas são ignoradas primeiro por nós. Ou porque não sabemos colocar limites, impor limites, ou porque não sabemos comunicar as nossas necessidades, ou porque nós não sabemos, não conhecemos essas nossas necessidades. Então, a gente precisa, né, entender primeiro isso, esses nossos desejos, ter clareza do que precisa acontecer, para que eu tenha então uma leveza e essa dúvida ela não seja mais algo que é recorrente. E essa dúvida também aparece quando a gente se sente injustiçada por carregar o peso do mundo quando os outros não fazem o mesmo. E hoje mesmo eu estava conversando com algumas amigas minhas no WhatsApp, né, num grupo que a gente tem de novena. E eu estava falando exatamente sobre isso aqui, que muitas vezes, deixa eu voltar aqui para poder falar, né? Que muitas vezes a gente se sente injustiçada porque eu tô fazendo muitas coisas e esqueço que eu primeiro faço aquilo para mim. A Ayn Rand, eu não sou muito fã de toda a filosofia randiana, né? Do objetivismo. Eu acho que falta uns paranauê, vamos dizer assim, no objetivismo randiano. Mas a Ayn Rand, ela tem uma frase não, ela tem um conceito que chama a virtude do egoísmo. E eu acho esse conceito muito interessante e muito útil, que é o seguinte: quando eu penso que eu estou me doando demais, né, que eu estou fazendo demais, eu preciso primeiro avaliar quanto eu ganho com essa doação, com esse serviço. Porque muitas vezes eu não estou fazendo só para o outro, eu estou fazendo para mim primeiro. Porque é daquele jeito que eu me sinto útil, que eu me sinto amada, que eu me sinto digna de ser amada, que eu me sinto digna de ser suficiente. Então, muitas vezes, aquela doação, ela não é uma doação vã. Mesmo que o outro não tenha a mesma reciprocidade para comigo. Mesmo que ele não me dê exatamente na mesma medida. E dificilmente será, né? Então eu preciso entender que essa injustiça, que muitas vezes né, sinto por carregar o mundo nas costas, eu preciso fazer essa análise. Será que eu não estou ganhando muito também, me servindo, e eu não estou vendo, porque só porque eu estou vendo aquilo que o outro não está me dando, mas eu não estou vendo o quanto eu ganho mantendo aquele serviço? Obviamente, isso aqui não é uma desculpa para você ser capacho de ninguém, né? E fazer tudo e ninguém fazer nada para você. Não é sobre isso. Mas é para você ter essa clareza, né? Crescer isso aqui para que você não tenha dúvidas do seu valor, né? E mais do que isso, não ter aquela dúvida, né, de Marta e Maria lá da passagem, que é
Senhor, você não se importa? Então, nós desejamos ter um roteiro para as nossas vidas, né? E quando Deus não o provê, né, não produz de imediato, nós sentamos para escrever o nosso próprio roteiro. Nós precisamos saber, dizemos a nós mesmas, não, responde Deus, você precisa confiar. Muitas vezes é isso, né? Eu escrevo um roteiro para minha vida, aquelas minhas expectativas, elas são frustradas porque os contextos são desafiadores. E aí eu acabo me frustrando e sentindo que eu sei mais do que Deus. E que Deus deveria fazer os meus planos, porque os meus são muito mais legais e muito mais uau e muito mais proveitosos para mim. E a gente esquece, né, que a gente tem um pai amoroso que cuida de nós. E aí volta, né, como eu falei aqui, naquela questão, né, Senhor, não te importas? Então, Jesus, ele nos ama o suficiente para nos confrontar, né? Quando a nossa atitude estiver errada, disse o Senhor, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E foi isso que Jesus fez com Marta. Intuitivamente, ele compreendeu a dor, mas isso não impediu dizer a ela o que ela precisava ouvir. Então, muitas vezes, o nosso amor, né, e a gente faz isso com os nossos filhos, para quem tem filhos aqui, vai entender muito bem do que eu estou dizendo, que é, muitas vezes a gente não dá para os nossos filhos o que eles Ela tá querem, de barriga cheia? a gente dá Não. para eles o que eles precisam. Tem alguém com o Então, tá na microfone hora de comer, aberto? pode Vocês ir. podem. Tá bom? Vai Deixa eu arrumar ver se sua eu consigo mochila. mudar aqui. Gente, alguém. Eu não estou conseguindo achar aqui para poder. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tará. Bora, bora deitar. Tem alguém que tá com o microfone aberto. Se puder mutar, por favor, que eu não tô conseguindo fazer por aqui, tá? É, Então, eita, travou aqui. Tá tudo certo? Foi, beleza. E aí é muito importante a gente acreditar nisso, né? Crer que Deus se importa. E que ele se importa o suficiente para te dar o que você precisa e não o que você quer. Ele se importa o suficiente, inclusive, para poder mostrar, te dar oportunidades de você curar feridas, de você curar padrões emocionais, de você curar questões que estão acontecendo na sua vida, tá? E é por isso que às vezes alguns desafios aparecem. Então ele está te dando essa oportunidade. E é melhor que você, de fato, consiga aproveitar dessas oportunidades, porque senão elas vão continuar aparecendo. Né? Então, enquanto você guardar essa pergunta, né, de Senhor, você não se importa, você nunca vai passar da dúvida para a certeza. Você nunca vai crescer em fé. Você estará sempre diante do fruto brilhante e do sussurro da tentação de solucionar as dúvidas por si mesma. E amar consiste mais em dar do que o outro precisa do que dar a ele o que ele quer. E aí vem, né, o peso dessa atarefação, de você continuar tentando controlar o mundo e fazer as coisas do seu jeito, né? E esse é o curso da ansiedade, a contínua carga da preocupação e do medo, a contínua carga da impotência e da insuficiência, que não te permite descansar. Porque quem tá atarefada tá o tempo todo correndo atrás do próprio rabo, tá o tempo todo tentando fazer para acontecer. Haja energia, haja desgaste, haja, sabe, assim, alma. Você não consegue dar conta de controlar todos os eventos da sua vida, de controlar todas as tarefas, de dar conta de tudo o tempo todo. É preciso abandonar essas coisas, né? Abandonar você não crê que ele se importa e abandonar essa coisa de querer fazer do seu jeito, né? Então, em vez de considerar os limites do jardim como uma evidência do amor de Deus, Adão e Eva interpretaram a ordem como um jogo de poder da parte de Deus, um desejo de negar algo bom. Pensa, quando Adão e Eva estavam lá, né? Deus falou que não era para comer do fruto proibido. Olha, eu mandei um áudio para Michelle, a minha pupila, semana passada. Eu falei: olha, se você vê a porta, pelo amor de Deus, não arromba! Eu gritei desse jeito, ela ficou rindo. Ela falou assim: Pri, eu já escutei esse áudio milhares de vezes. Eu falei: vê a porta fechada, é Deus falando para você não ir aí. Espera, porque se for para abrir a porta, você vai conseguir entrar. Mas pelo amor de Deus, não arromba, porque é o que acontece aqui. Né? Adão e Eva estavam lá, lindos e plenos, escutaram a ordem de Deus, e o que que aconteceu? Deus virou para eles e falou assim, a Michelle rindo aí, ó. Deus falou para não uma coisa, aí eles foram escutar quem? A serpente, um Zé Ninguém, um ser rastejante que estava lá, e foi escutar ele ao invés de escutar Deus. Escutaram o mal ao invés de escutar o bem, escutaram, né, alguém que nem conhecia, apareceu ontem lá na árvore e falou para comer, né? Acharam que Deus estava negando algo bom, né? Duvidaram. Então, e é, o jeito errado, né? Desculpa, a gente tem uma crença errada, né? Que é o jeito certo de evitar problemas é me preocupar com eles. Ou seja, eu preciso.
tem essa coisa aqui, essa situação na minha vida que tá acontecendo, uma circunstância que eu não gostaria que estivesse aqui, então eu preciso me preocupar com isso. Porque, olha, eu não sei o que que vai acontecer, eu já fico visualizando mil cenários, o negócio vai acontecer daqui a um mês, mas eu tô aqui matutando, meu matutando, o que que vai acontecer? Errado, né? Porque você vai manifestar, então, um desses 10 sinais da ansiedade. Quais são esses 10 sinais? Primeiro, você despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhece. Aí você vai fazendo o seu verdadeiro ou falso aí, tá bom? 2, as pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais. Mas alguém é culpada? Mais alguém é culpada? Porque eu sou. 3, você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafia o destino, né? Assim, se eu não me preocupar, vai dar errado. Eu preciso preocupar porque se eu não me preocupar, alguma coisa vai acontecer. 4, a preocupação interfere em seu trabalho. Você perde oportunidades e acaba sendo mal sucedido, né, nas suas tarefas. 5, a preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos. Seu esposo e amigos às vezes reclamam de suas preocupações, lhe tiram a paciência e energia. Sabe? Você começa a manifestar uma certa insegurança. Você tá ali o tempo todo querendo saber, imaginando cenários negativos em que você vai ter que lidar com aquelas questões. É... 6, você sabe. Peraí, que a gente abriu um negócio aqui, peraí. Você sabe que muitas das suas preocupações são infundadas ou exageradas, mas ainda assim você não consegue controlá-las. Porque você acredita em algum grau que se você se preocupar, você vai dar conta de resolver. E aí, daqui a pouco eu vou dar uma tarefa para ajudar nisso, tá? 7, às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos, como aceleração dos batimentos, como taquicardia, como falta de ar, né? Como uma tremedeira. Várias coisas podem acontecer nesse jeito. Você tem uma necessidade crônica de certeza, mesmo quando tudo está bem. Não, alguma coisa vai acontecer, eu preciso controlar, porque alguma coisa, se eu não estiver me preocupando, vai cair uma bota em cima da minha cabeça, as coisas não vão dar certo. Eu preciso ter certeza que vai funcionar, e eu tô ali tentando controlar tudo e todos, e nisso eu tô sempre pesada. A minha mochila está sempre cheia de pedras. E eu não consigo ser uma mulher leve, uma mulher feminina, uma mulher que vive a vida, uma mulher que sorri, porque eu tô o tempo todo carregada. Você sente um medo exagerado de certas situações com as quais outras pessoas parecem lidar sem dificuldades. Então, tudo tem um peso muito maior para você. E também, seus pais e avós se preocupavam demais ou tinham distúrbios de ansiedade. Então, isso aqui pode ser um sinal de alerta aí para procurar ajuda, certo? Sendo que das nossas preocupações, 40% das preocupações são de coisas que nunca acontecerão. Já imaginaram isso? 40% daquilo que me preocupo é bullshit. Coisas que não vão acontecer, jamais. São só bobeira, só lero-lero da minha cabeça, às vezes crenças que eu carrego e que eu acho que as coisas vão dar errado. Isso aqui é infundado. 30% referem ao passado, que não pode ser mudado. Ou seja, estou me preocupando com um negócio que já foi, que já não tem o que fazer mais. 12% dizem respeito à crítica alheia, que na maioria das vezes não tem fundamento, ou seja, a expectativa dos outros, a necessidade de validação. 10% são sobre saúde, que piora com estresse. Ó, que merda. Nossa, 10% são sobre saúde. Só que aí, se eu ficar me preocupando, o que que vai acontecer? Vai piorar o esquema todo aqui. Ao invés de eu ter ao invés de ter saúde, eu mesmo vou criar o mesmo problema que eu tô com medo em primeiro lugar. E 8%, 8, se referem a problemas de verdade que podem ser resolvidos. E lembrando, aquilo que não tem remédio solucionado está, tá? Então, se não tem solução, não é um problema, porque problema, pela própria definição da palavra, problema é algo que tem uma solução. Se não tem solução, não é problema. Logo, não deve me preocupar, não tem solução. Certo? O que que esses 8% querem te dizer? Que a gente precisa criar uma regra. Quais são os seus 8% de preocupação que de fato vale a pena se ocupar? Quais são os 8% dentro desse rol de preocupação, de ansiedade, de insegurança que você tem? Você vai pegar eles. Essa é a tarefa da semana, tá? Você vai pegar todas as suas preocupações, você vai listar elas num papel, certo? Pegou todas elas, fez essa sua listinha maravilhosa. Você vai pegar 40% delas e sabe que 40% jamais vão acontecer. 30% já foi, já era, já passou, certo? 12% validação e crítica tem a ver com a sua autoestima, não é uma preocupação real, porque na verdade tem a ver com o que o outro pensa sobre você.
10% são sobre saúde, então é melhor a gente nem se ocupar, certo? Para não criar um problema que eu já né, como é que fala? Profecia autorrealizável. E 8% se referem a problemas de verdade. Então você tem que pegar na sua listinha de preocupações e entender quais são esses 8%, que é aquele 8% que de fato merecem a sua dedicação e seu trabalho. 8%. Se você tem uma lista de 10 preocupações, certo? Menos de uma é real. Menos de uma, de fato, tem uma solução que você precisa se preocupar. Todo o resto é balela, certo? E aí, eu fiz o Manual da Calma, e uma das coisas que eu acho interessante, né, assim, mencionar, é que isso aqui, ó, é a logo do manual. O que que é a logo do manual? É uma onda. Por quê? Porque eu tive na minha cabeça, me veio assim como um download, que as nossas emoções, elas são como um mar. Então a gente tem marés, né? Tem marés mais tranquilas, tem marés mais altas, mares mais revoltos. E o nosso trabalho, nosso principal trabalho, é conseguir surfar nas ondas emocionais ao invés de ficar se afogando, tomando caldo de onda o tempo todo, sabe? O principal objetivo nosso deve ser encontrar calmaria no meio da tempestade. Assim como Jesus, lembra que estava lá o mar revolto e Jesus dormindo no barco. Por quê? Porque não tinha nada que ele pudesse fazer, quer dizer, até tinha, porque ele era Deus, mas ele sabia que não precisava se preocupar ali. Então ele foi dormir. E eu acho interessante mencionar isso porque a gente precisa aprender a surfar nas ondas emocionais. Parar de se afogar nas preocupações, né? As palavras mais usadas para preocupação e ansiedade no Novo Testamento originam-se da mesma palavra grega, que é merizoi, que significa estar dividido, ser arrastado em direções opostas, sufocar. Sabe quando tipo, faz assim, ó? É assim que você se sente afogando nas preocupações, como uma onda gigantesca que passa sobre você e a hora que você começa a respirar vem outra, e começa a respirar vem outra. Por quê? Porque você não aprendeu a surfar. Então você fica tomando caldo atrás de outro. E aí tem uma outra parte do livro, né, em que a autora ela traz esse ponto aqui que eu achei maravilhoso. Ele fala assim, olha, na ansiedade ela também é assim, como esse afogamento, né? Nossa mente dispersa o problema em bilhões de gotículas de medo, ocultando a face de Deus. Levar nossa ansiedade ao Senhor é a última coisa que pensamos quando estamos espiritualmente envoltos na névoa. E aí aqui ela explica, né, dentro disso aqui, que a gente pensa em 1000 gotículas. A névoa, ela só faz sentido porque são milhares de gotículas, bilhões de gotículas. Então você vê aquele monte de gotícula, um monte de gotícula junta, suspensa no ar, vira uma névoa que você não enxerga. Mas se você pegar cada uma delas individualmente, é um negócio micro. Então a gente precisa olhar a nossa ansiedade, né, com isso, dessa mesma maneira. Eu olho para minha ansiedade, imagino ela uma névoa, e aí eu me aproximo dessa névoa, pensando em enxergar cada uma dessas gotículas. E aqui que tá a tarefa para vocês fazerem para essa quinzena, tá? Que é definir esses 8% de preocupação, exatamente como eu falei lá, faz a lista, né, certo? Faz a listinha lá, define quais são os 8% que você se preocupou, e esses 8% eles vão se tornar uma névoa para você, né? São 8% de preocupações, de tarefas, de listas que você tem ali na sua frente, que são problemas que você precisa resolver. E aí você vai dividir essas gotículas dessa ansiedade, dessa preocupação, em microações práticas. Gente, foi exatamente o que eu fiz agora. Ai, eu tomei o golpe, agora eu tô com raiva, que eu tô com preguiça de ficar procurando outra pessoa pra fazer, porque não é a primeira vez que eu tomo um golpe, das outras vezes não envolveu, assim, não paguei e não recebi. Mas das outras vezes as pessoas simplesmente sumiram, não me entregaram, e eu tinha que procurar outra e ficar perdendo tempo. Eu falei, quer saber do negócio? Agora eu vou fazer sozinha. E eu vou fazer sozinha, e eu não quero saber quanto tempo vai demorar, eu só quero saber que eu vou fazer sozinha e eu vou entregar esse negócio. E aí eu olhei, né, quando eu pensei, nossa, eu vou fazer sozinha, névoa. Névoa, muita coisa. Eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou ficar perdida, é muita coisa, além das coisas que eu já tenho para poder fazer, né? Eu tinha delegado essa função, não consigo, mas enfim. Aí hoje eu dei um zoom in e fui pegando dessa névoa as minhas pequenas ações práticas. Fui tirando, chamei o chat GPT para me ajudar a organizar, fui colocando cada coisa no seu lugar, o que que era prioridade, o que que eu faço primeiro, dividir tudo isso, né? Dividir essa névoa em gotículas e conseguir organizar essas gotículas. Agora eu consigo ver cada uma individualmente. Elas pararam de ser uma névoa e elas passaram a ser pequenos pontos de tarefa fáceis de realizar, certo? Então, de novo, vou pedir também para que vocês tirem uma foto do seu cantinho de intimidade com Deus ou da sua tarefa de você fazendo uma tarefa, tá?
E foto, né, posta lá no Instagram e posta me marcando lá, @Priscialma, e me marca para que eu possa, né, divulgar não só esse grupo, se vocês puderem me ajudar divulgando o grupo aí para suas amigas, para as pessoas que você conhece, que podem fazer, né, bom proveito dessa aula. Coloca lá no seu Instagram e também convida para fazer parte do grupo, certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram conversar? Lembrando que as nossas aulas, elas serão mais ou menos nessa pegada, tá? É 20, 30 minutos, 40 no máximo, estourando, mas a ideia é que seja algo bem prático, pontual e que vocês consigam absorver pelo menos a essência, né, de cada um dos livros. É provável que algum dos livros mais para frente, depois eu vou lançar a lista, seja um pouquinho como fala? A aula seja um pouquinho mais densa, porque esse livro é um livro mais gostoso, assim, mais fácil de ser digerido. Mas a ideia é trazer para vocês de forma mais aplicável possível, por isso que tem esses exercícios, tá bom? Lembrando que essa aula vai ficar salva, eu vou subir ela no YouTube assim que a gente terminar aqui. Aí eu jogo o link lá no grupo para vocês poderem divulgar. E também eu vou mandar depois essa apresentação em PDF e colocar lá no Drive, que eu já estou finalizando o Drive aqui para poder deixar lá para vocês. Combinado, people? Tudo certo aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver vocês aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigada, Pri. Eu, Obrigada a eu você, Bebel. cheguei, eu cheguei atrasada porque eu estava na estrada e estava sem sinal. Não, fica Conta tranquilo. pra mim o nome do livro que eu não peguei. Pra Ah, tentar ler. esse chama Como Ter um Coração de Maria em um Mundo de Marta, Bebela. Ah, legal. Esse é um livro, nossa, eu gostei muito dele, achei ele muito prático, sabe? Assim, ele é muito gostoso de ler. Ele é muito parecido. Você já leu Minhas Irmãs as Santas? Eu não sei se vocês já leram, fica aí também a dica. Minhas Irmãs as Santas. É lindo o livro, é muito maravilhoso. Eu li ele assim, quase em uma semana, sendo assentada, porque ele é muito bom. E aí, fica aí a reflexão, fica a dica, né, de vocês lerem também, que é mais ou menos a mesma pegada. São livros ótimos, tá bom? Gente, muito obrigada. Ah lá, a Ju falou, Minhas Irmãs as Santas é incrível. Eu tô doida pra ler o outro dela, Ju, que é o, como é que fala? Corações Imperfeitos. Mas ainda não, ele tá na lista, em algum momento ele será lido, mas não é agora. Tem uma outra lista imensa de livros aí também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Precisando de mim, vocês já sabem. É só me mandar mensagem lá, tiver alguma dúvida que não tirei aqui, que não ficou claro, manda lá mensagem no Instagram, no WhatsApp, que a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Até Com mais. certeza. Boa noite. Tchau.